Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós estamos mais uma vez nos encontrando e, graças a Deus, dezenas de vídeos já mandamos. Você pode consultar lá o YouTube e vai ver que há muitos vídeos. Para você ter uma ideia, eu comecei falando da Trindade, depois da Trindade fui falar sobre a nossa resposta à Trindade, né? A nossa resposta da Trindade como um todo. Depois considerei o Pai e a nossa resposta. Estou considerando agora o Filho, Jesus Cristo, meditando sobre Ele, sobre o mistério da nossa salvação. E nesse mistério da salvação, eu, por último, entrei na sacramento e sacrifício da Eucaristia. Pois bem, a última vez nós falamos sobre o sacrifício e sacramento da Eucaristia e insisti muito no valor da Eucaristia, na necessidade da Eucaristia, a Eucaristia como centro da nossa vida espiritual, porque é pela Eucaristia que a gente se deifica. Mostrei também a relação igreja e Eucaristia, Eucaristia e igreja. E hoje eu quero falar sobre complementar essa parte de reflexão sobre a Eucaristia, que ainda vamos demorar um pouquinho, ainda vamos fazer uma aplicação espiritual de tudo aquilo que eu estou falando agora. Mas antes vamos pedir ao Espírito Santo que esteja conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Iluminai-nos, Espírito Santo, para compreender o mistério de Deus, o mistério eucarístico, topo de toda a revelação da nossa santificação, da nossa caminhada para o céu, caminhada para Deus. Que Maria Santíssima, aquela que foi o sacrário vivo da Eucaristia, aquela que gerou o próprio Senhor Jesus, aquela que durante 9 meses teve no seu ventre Jesus e o conservou para sempre. E ela nos ilumine, nos ajude a compreender e, sobretudo, a viver o mistério eucarístico. Amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a Eucaristia, como já disse, é o centro da vida cristã. A Eucaristia é o sacramento e o sacrifício ao mesmo tempo. É pela Eucaristia que todos nós nos unimos num só corpo com Cristo. O pão é o mesmo, o sangue é o mesmo. Então, toda a comunidade deve se recolher em adoração à Eucaristia. Sobretudo, diante do sacramento da Eucaristia, daquelas espécies que ficam conservadas para o viático e para qualquer outra necessidade. Temos que fazer adoração do Santíssimo Sacramento. Olha, eu chamo isso, todos nós chamamos de visita ao Santíssimo Sacramento. Há momentos de adoração. Eu gosto muito na minha paróquia e o pessoal gosta demais de fazer adoração. Aí me pede, padre, vamos fazer adoração da hora. Eu marco a hora, não posso, mas tem um diácono, uma pessoa que está presente ajudando a fazer a adoração. Adoração ao Santíssimo Sacramento é muito importante. Eu vou dizer por quê. Mas antes eu quero lembrar uma figura importante que é o Papa São João Paulo II. Certa feita eu estive lá no Castel Gandolfo, se não me engano, foi o Castel Gandolfo ou o Palácio Apostólico de Roma. E antes de falar com o Papa, conversei com o Monsenhor, que hoje é cardeal, com o seu secretário, Monsenhor Stanislau, e conversa vai, conversa bem. Ele me falou que o Papa faz todo dia, fazia, né? Ele agora está no céu, fazia todo dia, no mínimo, 6 visitas ao Santíssimo Sacramento. Ele rezava todo o ofício divino, ele rezava o rosário, os 4 terços, atendia todo mundo, escrevia, estudava, fazia suas obrigações pessoais e ainda, pelo menos 6 vezes, ele se retirava para visitar o Santíssimo Sacramento. Tinha razão o Papa. Ele ia buscar na fonte, ele ia conversar com Jesus Eucarístico para lhe dar força, luz
e tantas outras coisas de que ele precisava. É um exemplo para nós, que muitas vezes dizemos, não tenho tempo, não posso, não vou, porque o Papa não, com toda aquela agitação, e eu vou dizer, a agenda do Papa é superlotada. O Monsenhor Stanilau começou a me dizer o que ele tinha que fazer naquele dia, e olha que ele já estava doente. E eu digo de brincadeira, mas também de verdade, só em ouvir aquelas atividades eu me cansei. Realmente era um homem de muita atividade, mas ele ia buscar na fonte, no silêncio, na oração do Santíssimo Sacramento, a força, a ciência, o saber para poder dirigir a Igreja de Cristo. A visita ao Santíssimo Sacramento nos provoca uma íntima familiaridade. Você está ali, você e Deus. Notem que no Santíssimo Sacramento está Jesus com corpo, sangue, alma e divindade, mas está também o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Conheci 2 homens na minha vida de padre que gostavam muito de fazer visita ao Santíssimo Sacramento. Um, seu Antônio, morava longe da igreja de adoração perpétua, aqui em Maceió, e ele morava no Vergel. Mas toda de manhã, depois do café, ele vinha andando a pé, com mais de 80 anos, até a igreja do Rosário. E ali ele ficava a manhã toda, adorando Jesus. Depois voltava para almoçar. Depois do almoço ele ia de novo para adorar Jesus. E só vinha às 5 horas da tarde, vinha direto para a igreja do Vergel, porque eu celebrava às 5 horas da tarde. Era o dia todinho com a Eucaristia. E ele me disse, eu não me canso, eu me sinto bem, eu me sinto feliz. Outro conheci aqui na minha nova paróquia de Atiuca. Ele passava a manhã toda lá. Certo dia eu entrei na Capela do Santíssimo Sacramento pela manhã e ele estava lá. Eu me admirei, sozinho. Depois eu perguntei, mas me diga uma coisa, o que você faz a manhã toda com Jesus sacramentado? Esse padre, eu olho para ele, ele olha para mim, nós conversamos, troca ideia, eu faço umas orações, e assim nós vamos conversando, sobretudo faço companhia a ele, e ele faz também companhia a mim. Eu me sinto bem, uma manhã toda. Caríssimos irmãos, que beleza de alma desses 2 senhores. Eles aprenderam na Eucaristia uma familiaridade com Deus, íntima familiaridade com Deus. Familiaridade com Deus. Na visita ao Santíssimo Sacramento, nós, e portanto a Igreja, consegue um aumento de fé, de esperança e de caridade. Claro, você está ali diante de Jesus, é como se estivesse saindo do sacrário um raio de luz que vem até você. Se você abrir o coração, meu Deus, em Deus, com tudo, com todo o poder, com toda a sabedoria. Terceiro, quem faz visita ao Santíssimo Sacramento, ouve, escuta melhor e compreende os segredos do Senhor. Como Deus fala conosco, como a Trindade fala conosco quando estamos diante do Santíssimo Sacramento, fazendo uma visitazinha, conversando com Ele, abrindo o coração com a Trindade. E ainda mais, essas visitas nos preparam melhor para a própria celebração eucarística, sobretudo para a comunhão, porque aí você fica olhando Jesus, conversando com Ele, Ele vai revelando, através do Espírito Santo, muitas coisas bonitas do Pai. Aí quando chega a hora da comunhão, você está de coração aberto para poder receber Jesus. Adoração e visita do Santíssimo Sacramento são coisas magníficas. São atitudes bonitas de um cristão católico para viver a Eucaristia. A visita ao Santíssimo Sacramento, portanto, é adoração, é contemplação, é revelação de Deus para você, é deificação com Deus, você vai mudando, e no fundo é uma ação de graças. Você agradece a Deus.
E veja, quando eu digo que é adoração, porque você adora, mas também pede. Pede perdão, pede força, pede alguns favores espirituais, pede a bênção do Senhor. Você contempla aquele mistério em silêncio. Os santos faziam isso. Certa feita, Santo Stanislau Corsica teve de atravessar a capela do seu convento, do seu colégio, e já era quase de noite. No fundo da capela, escondido, estava o seu padre espiritual, seu diretor espiritual. Santo Stanislau passou correndo, não fez nem a genuflexão. O diretor espiritual ficou meio escandalizado. Logo, aquele menino, que tinha fama de santo, momento oportuno, o chamou e perguntou: por que você fez aquilo? Eu estava no fundo da igreja e vi. Você passou correndo. Ele olhou para o padre, sorriu e disse: é, padre, eu passei correndo, porque se passar devagar eu fico. Se passar devagar, eu sinto uma atração tremenda pela Eucaristia. Aí eu fico ali, quero adorar. E naquele momento eu não podia, tinha uma obrigação. Caríssimos irmãos, que coisa linda! Veja, minha irmã, que coisa bonita no coração de um jovem. Não pode passar devagar diante do Santíssimo, porque o seu coração é atraído por Jesus e Eucaristia. Portanto, na visita ao Santíssimo Sacramento, o católico deve adorá-lo no silêncio do seu coração. Mas enquanto isso, ele contempla os mistérios divinos. E nessa contemplação, Deus arranca seu véu, ele revela seus mistérios. É revelação. E ao mesmo tempo ele dá força e coragem para viver o mistério. Né? E pelo seu Espírito Santo, ele recebe os dons para a sua deificação. Começando aqui na terra e total em plenitude no céu. Portanto, aquele que visita o Santíssimo Sacramento termina tudo numa profunda e sincera ação de graça. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Caríssimos, gostaria de terminar essa parte hoje lembrando mais uma vez o Papa São João Paulo II, seus documentos, sobretudo documentos sobre a Eucaristia, Ecclesia de Eucaristia. E também aquele outro, Mané Nobiscum. São textos profundos, belíssimos, teológicos, mas místicos ao mesmo tempo, de uma elevada espiritualidade. Certa feita, eu publiquei no jornal um resumozinho do Ecclesia de Eucaristia. Vale a pena ler, com calma. Eis o mistério da fé. Nesse documento, o Papa toca os seguintes pontos. Primeiro, o mistério eucarístico. Segundo, a apostolicidade da Eucaristia. Terceiro, a admissão missionária da Eucaristia. Quarto, o trato especial que devemos ter com a Eucaristia. E, finalmente, aliás, ainda não, temos um outro ponto, que esse não podia faltar. Maria, mulher eucarística. O Papa tinha um amor a Nossa Senhora e o amor à Eucaristia, aí junta. Vocês me desculpem, viu? Desculpa, foi de repente assim. Maria como mulher eucarística. E por fim, ele institui o ano da Eucaristia. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez peço desculpa porque saiu de repente assim, mas eu quero que vocês meditem sobre o que eu acabei de dizer. Façam visita ao Santíssimo Sacramento. E, sobretudo, ou por hoje basta, né? Não vou falar mais não. Mas gostaria que vocês meditassem, aprofundassem, façam visita, participem da Santa Missa, comunguem. E, fora da missa, antes da missa, depois da missa, no momento que você puder, faça uma visita ao Santíssimo Sacramento. Converse com o Senhor Jesus. Agradeça, peça, implore. E, sobretudo, abra o seu coração e deixe a luz do céu entrar. Obrigado. Mais uma vez, desculpem, fiquei um pouco envergonhado, mas são coisas que acontecem. Jesus esteja com você, Maria cubra você como anjo protetor.
Pai, Filho, Espírito Santo, abençoe você, meu irmão, minha irmã.